Mas hoje eu vou falar para vocês sobre análise de desenhos. Os desenhos, o tal dos desenhos, enfim. Então vamos lá. Desenho é uma coisa que muitos de nós têm uma dificuldade enorme de fazer. Em compensação, alguns têm super habilidades e super coloca no papel, enfim, trocentas milhões de coisas. Muito bem. Por que é que a gente tem dificuldade com desenhos? E por que é que talvez, quando vocês pensarem aí num desenho, vem a imagem de você fazendo isso na sua infância e agora que você é grande, não desenha mais? Por que a gente não desenha mais? Por que a gente não faz mais isso, né? Agora, dia 14 e 15, é uma quinta e uma sexta, manhã e tarde, eu vou estar ministrando uma turma presencial, porque muitas pessoas têm me pedido presencial de novo, enfim, que vai ser aqui em Cascavel. Então, para quem é de fora, né, terão depois, quem sabe, outras turmas aí no online. E essa turma é muito gostoso no presencial, porque a gente consegue fazer muitas trocas e é um curso de muito autoconhecimento, porque parece uma bobeira, gente. Mas quando a gente coloca no papel os nossos traços, quando eu risco, quando eu faço rascunho, quando eu fico desenhando o meu nome, às vezes sai coisas da nossa vida assim, ó, fora do normal, tá? É uma coisa impressionante. É impressionante o que realmente os desenhos, eles nos mostram. Da onde desde você surgiu isso? O que é isso? Enfim. Lá na faculdade ainda, eu sou formada há 20 anos, então faz uns 23 anos, surgiu a oportunidade de fazer um curso em Curitiba sobre análise de desenhos. Lá com Maria da Glória, que é das argilas, eu não sei se vocês já ouviram falar dos argilinos, enfim, mas era uma profissional, a Marília, que veio de Porto Alegre e ela trabalhava com desenhos e ela veio dar esse curso lá em Curitiba e eu fui fazer e eu achei aquilo encantador, assim, eu fiquei admiradíssima que com aquele meu desenho que eu fiz, a mulher sabia da minha vida, como assim, né? Tipo, que bola de cristal é essa? E de lá pra cá eu vim estudando um pouco mais, lembrando que sim, e aí eu tenho um pouco de influência nisso, nesses estudos, tá? Eu sou filha de um artista que desde pequenininhos, toda viagem que a gente fazia, sei lá, qualquer lugar, casa de vó, tia, praia, sei lá pra onde era, a gente passava em algumas cidades, entrava nas cidades, visitava as igrejas dessas cidades, até porque o meu pai trabalhou por muitos anos fazendo monumento para as igrejas católicas. Então a gente entrava até para ele ver como era feito, o que era feito, enfim, da mesma maneira que a gente entra para conhecer o trabalho de outras pessoas que trabalham em coisas semelhantes a nós, ele fazia isso também. E às vezes a gente ia em cidades onde tinha escultores, onde tinha pintores, lugares históricas que envolvia arte, e a gente entrava nesses locais, sejam museus ou seja igrejas, enfim. E eu me lembro do meu pai perguntando pra gente tentar compreender o que é que aquele artista queria dizer com aquelas obras, né? Com aquelas esculturas ou com aquelas pinturas. E que material que eles usavam, que época que era, porque quem aqui já estudou um pouquinho de arte sabe que a arte também tem moda, né, gente? Tem coisa que é um modismo, o que vai acontecer, quem são os artistas famosos, quem que desenha melhor, quem que expressa algumas coisas. E a gente tem aí na história da humanidade algumas obras que realmente chamam muito a atenção da sociedade, nem às vezes por ser a mais bonita ou a melhor feita, mas porque tem uma história, porque tem um porquê, né? E a gente tem aí alguns artistas reconhecidos mundialmente, Michelangelo, né? A gente tem obras como a Mona Lisa, Picasso, enfim, né? Que são obras que estão aí na humanidade, que isso é estudado porque diz algo sobre aquela pessoa que fez. Então, desde pequenininha, quando ele perguntava pra gente, né? Meu pai perguntava lá, que esse artista quis dizer com isso? Sei lá. Que marca que ele usou, que material que ele usou, sei lá. Mas aí com o tempo eu comecei a prestar atenção. O que esse cara tava sentindo? Meu, que loucura esse cara fazer um treco desse. Por que esse cara fez isso? Né? Qual é a pira que ele tava? Que ele pirou o cabeção e fez esse negócio aqui, fez essa arte aqui. Enfim. Então, quando a gente fala desse movimento, de tentar entender da onde vem tudo isso, eu comecei a ter um olhar para essa dor, alegria ou emoções que cada artista coloca ao pintar um quadro, ao pintar alguma coisa. Eu lembro que quando eu fui fazer aula de pintura, porque minhas habilidades são zero, diferente do meu irmão que tem super habilidades,
Eu lembro que meu pai às vezes chegava e ele meio que brigava com os meus panos de prato, que era pano de prato que eu desenhava, que ele falava assim, isso aqui é cópia. Isso aqui você pegou um negócio e fez cópia. Eu quero a tua cara aqui. Qual é a tua cara desse desenho? Eu lá entendia que era isso, né? Não tava conseguindo entender. Hoje eu consigo compreender porque é isso. A nossa cara está naquilo que eu faço. Esses dias até ele comentou que ele conhece algumas pessoas que são escultores, não artistas. Porque às vezes o escultor é aquele que replica uma mesma obra igual para todo mundo. Então aquelas artes que são várias iguais, é uma pessoa que esculpiu aquilo, mas não necessariamente é um artista. Mas quando a gente fala dos desenhos de um modo geral, né? Então eu venho nessa construção de tentar compreender o que a arte quer dizer. E aí depois eu fui estudar um pouco mais sobre arte terapia, sobre o que os lápis, o que as tintas, o que os pincéis querem dizer. E eles dizem muitas coisas. O que é que uma criança, quando pega uma caneta na mão e vai para a parede, o que ela está querendo dizer com isso? E às vezes, gente, é isso. Mãe, olha só, essa caneta desse tamanho fez toda essa parede que eu criei. Saiu daqui de dentro tudo isso. E na verdade não saiu daqui de dentro, né? Saiu daqui de dentro. E às vezes a gente quer matar essa criança porque ela pintou a parede, porque fez alguma coisa, blá, 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 e a gente ali tem um super artista, quem sabe. Então, quando a gente fala dessa construção dos desenhos e da arte, da terapia e da manifestação, porque sim, muitas vezes, nós temos dificuldade de verbalizar aquilo que estamos sentindo. Mas é no papel, seja escrevendo, seja desenhando, que muitas vezes a gente coloca as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas angústias. Eu não sei quem de vocês aqui tem o hábito da escrita, mas a escrita é algo que para muitas pessoas, não para todas, que ela faz um movimento de meio que arrumar a bagunça que tá aqui dentro. Eu não sei muito o que eu faço com isso, eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui no que tá aqui dentro. Como que eu arrumo? Eu arrumo muitas vezes fazendo escritas, pintando, bordando, fazendo alguma coisa, manual. Todo mundo tem habilidades manuais e sentem e se relaxam fazendo isso? Não. Tem pessoas que entram em desespero e dão 10 tipos de finiquito, você tem que pegar um lápis na mão ou tem que fazer alguma coisa de trabalho manual. Mas algumas pessoas ajudam. Então é por isso que a arte terapia ela vem para fazer esse processo de auxiliar às vezes aquelas pessoas que têm dificuldade de falar sobre algo, mas elas conseguem expressar no texto, na literatura, ou elas conseguem expressar no desenho, na tinta, na escultura, na argila e assim por diante. Bom, o que o desenho quer dizer? E aí eu fui estudando, conheci lá com a Marília Ramos os desenhos, e assim, eu trabalho no curso de análise de desenhos, coisas diferentes que os psicólogos não estudam na universidade. O que é que a gente estuda na universidade? Se tiver algum psicólogo aqui, pode confirmar o que eu estou dizendo. A gente estuda o HTP, que é um teste de uso exclusivo do psicólogo, de avaliar, olhar para o desenho e avaliar o desenho. O que eu ensino não é o HTP, tá? Até porque o HTP eu vi na faculdade, depois eu não vi mais. Eu tive o contato de ter acesso a ele e eu decidi não ter acesso a ele porque eu queria estudar as outras coisas e tentar compreender um desenho e poder levar para as pessoas que não são psicólogos também uma forma de compreender o desenho, não de forma técnica, como é o teste e é de uso exclusivo do psicólogo, mas eu queria levar como um processo de arte terapia, da psicopedagogia, que trabalha bastante com desenhos, da própria psicologia, da forma de entender a compreensão do comportamento humano, da sistêmica, enfim. Então foi sendo uma junção aqui de conteúdos. E aí eu decidi estudar e me aprofundar um pouco mais sobre isso. Tem alguns livros que eu acabo me baseando, tá? Que são livros específicos aqui, muitos de pedagogos, de psicólogos, esse, por exemplo, que é da Marília Ramos, que é o instrumento de trabalho. A gente tem o desenho do idoso. Então, assim, a Nancy Rabelo é uma pedagoga, muito interessante essa história. Ela trabalhou, deixa eu ver se o das crianças está aqui. Ela fez um trabalho por muitos anos com o desenvolvimento infantil.
de tentar compreender o desenho na infância. E aí ela ficou com uma dúvida, ela falou assim, mas será que o idoso tem o mesmo comportamento? E aí ela foi estudar os idosos. E aí ela foi compreender como é que os idosos também compreendem o desenho, o que eles fazem diferente de uma criança. E sim, gente, os idosos fazem os desenhos todos voltados para o passado, mesmo não acreditando e não compreendendo conscientemente que é assim. Então eu tive a oportunidade de fazer curso com essa pedagoga que é maravilhosa, que é a Nancy. Jorge Visca é um psicopedagogo argentino que ele trabalhou com técnicas projetivas, ele queria trabalhar como que eu, professor, posso olhar para o meu aluno através do desenho e compreender coisas que ele não sabe me dizer com palavras. E ao mesmo tempo, porque ele ficava intrigado. O que o aluno traz da casa para a escola? E, gente, o que o aluno traz da casa para a escola? Um monte de coisa. O aluno traz um monte de coisa da casa para a escola. E, por outro lado, também, ele conseguiu compreender e ele questionou, tá, então, coisas que acontecem lá na casa, eu, professor, quero saber, às vezes a criança não sabe falar ou ela não consegue falar. Então, uma forma de eu conseguir compreender é através dos desenhos, certo? Certo. Mas, por outro lado, e as mães que querem saber o que acontece lá na escola? E quando chegam em casa e meu filho me contar, em outras palavras que não palavras ditas, o que foi que aconteceu na escola. Então ele começou a estudar a relação do desenho com a vida da criança e a vida escolar dela. E essa troca psicopedagógica aqui, ele vem falar bastante da psicopedagogia, dos traços e assim por diante, certo? E aí, gente, e outros inúmeros livros da psicanálise, da comportamental não, da parte de Jung, enfim, que fazem muito isso. Muito bem. Às vezes eu falo que eu sou uma ovelha meio negra, porque apesar, para quem é psicólogo vai entender o que eu tô dizendo, eu sou uma psicóloga que tem toda uma formação na análise do comportamento, que não fala de projeção, mas como eu tenho essa história de entender que ali naquela arte, naquela escultura, naquele quadro, naquela pintura, tem uma projeção das emoções de uma pessoa, eu sempre acreditei nas projeções. Eu fiz uma formação em grafologia. Grafologia, para quem não conhece, é os estudos das letras. O que é que as nossas letras querem nos dizer? E aí eu lanço uma coisa para vocês. Hoje a gente quase não escreve mais, né, gente? Porque a gente tem computador e a gente escreve tudo no computador ou no celular. Mas se você pegar um caderno seu e você olhar o seu caderno, você vai ver que tem dias que a sua letra tá toda redondinha e linda. Tem dias que a sua letra tá um garrancho louco. Tem dias que a sua letra tá mais... pá, foi. Tem dias que a sua letra tá com pressa. E dá a entender no olhar da letra que ela tá com pressa. Tem dias que você tá apaixonada, que até um coraçãozinho no pingo do i, se duvidar, tem. Tem dias que nem pingo no i você lembra de pôr. Por quê? Porque as nossas emoções estão projetadas naquela caneta. Mas, Daisy, se eu mudar de caneta, então eu pego lá essa caneta, eu vou escrever todos os dias com a mesma caneta, vocês vão ver que vai ter diferença. Se você mudar a ponta da sua caneta, vai ter diferença? Também vai ter diferença. Mas as diferenças, elas aparecem muito mais pelas nossas emoções. E aí, quando a gente começa a estudar os significados dela, então eu vou só falar uma coisa aqui pra vocês. A sua letra. Tentem lembrar aí, se você não tiver nenhum caderno perto. Ela é uma letra reta, é uma letra tombada para a esquerda, é uma letra um pouco tombada para a direita. O que você lembra da sua letra? A sua letra é uma letra de forma, sabe? Letra caixa alta, como dizem, né? Tudo mais... sem muitos rabisqueiros, é mais prática mesmo, aquela coisa mais retona. Ou a sua letra ela é mais desenhada? Quem que lembra mais ou menos? A minha está sempre linda. Então, vamos lá. Quando a gente olha para a nossa letra, ela já diz um pouco de como nós estamos. Não é nem como nós somos, tá, gente? Nós estamos. A minha letra ela é mais reta, a minha letra ela é mais regrada, mais... Ai, gente, não sei nem se eu sei dizer como que é. Enfim, mas é uma letra mais retona, mais quadradona. Você provavelmente tem esses momentos da sua vida onde você também é mais prática. Você gosta das coisas mais regradas, mais certas, mais corriqueiras. Marcou é hora, não pode atrasar, o que é.
e vamos resolver e a vida é prática. Você já tem aquela letra que dá aquela volta, que começa, que puxa um gancho pra cá, puxa outro gancho pra lá, que é cheio de frufru, papapá. Provavelmente você é uma pessoa mais aqui, deixa acontecer, deixa vir, e assim por diante. Eu tenho uma letra mais tombada para o lado esquerdo, um pouco mais tombado pro lado esquerdo. O quanto eu tava. Gente, é claro que eu tô dando. Assim, ó, tô falando uma coisa que é um resumo do resumo do resumo. Não é assim, não, tá? Não é tão simples assim. Mas o quanto eu às vezes fico apegada a mais coisas do meu passado. Ou eu sou uma pessoa mais tombada pro futuro, que é pra direita, pra ação, pra razão, pra vamos lá, faz, acontece, enfim. Letras mais voltadas para esquerdas, o quanto eu sou mais emocional, vamos ver como que vai acontecer. Ai, tem coisa do meu passado não resolvida e assim por diante. No desenho, não é muito diferente, tá? Mesmo, Cris, quem faz aqui anos de caligrafia no período da escola tradicional, outros tempos, mas você tem razão que... vamos lá, a letra de caligrafia. A gente não avalia a letra quando ela está num caderno de caligrafia, tá? Não falei ainda, vou falar, Rafinha. O caderno de caligrafia, ele faz a gente ter a coisa do metódico. Mas mesmo todos nós temos treinados anos de caligrafia, ninguém tem a letra igual a ninguém. Por quê, gente? Porque ninguém é igual a ninguém. Entende? Letras muito pequenas, letras muito grandes, né? Letras que saem da linha. Eu ensino lá no curso os espaços da linha e tudo mais. Mas quando você tem uma letra muito pequenininha, né? O quanto talvez eu tô com dificuldade de enfrentar algumas coisas. E o quanto eu tenho uma letra grande do tipo, aqui, tô chegando. Tá? Não é muito diferente nos desenhos também. Os desenhos também, a gente, esta folha, uma folha simples de papel sulfite, ela se torna o nosso mundo. E o nosso mundo, ele entra aqui nesse espaço, e é nesse espaço que eu jogo um pouco de quem eu sou, de como eu estou, do que eu vejo da minha história, do que eu vejo das minhas relações. O que eu trabalho nos desenhos não é um recurso oficial, ele é um recurso auxiliar. O que eu quero dizer com isso, gente? Tanto olhar para a nossa letra, quanto olhar para os nossos desenhos, quanto olhar para os nossos trabalhos de pintura, quanto olhar para os nossos trabalhos de argila, bonecos e assim por diante, não é isto que vai me classificar como algo específico. Deixa eu tentar dar um exemplo. Se você precisar saber se uma pessoa ela tem, por exemplo, dificuldade de concentração, eu preciso saber se essa criança tem algum transtorno, se essa criança não tem, se esse adulto tem algum problema neurológico, se ele não tem. Não é com este recurso que eu trabalho que a gente consegue oficializar que sim, a pessoa tem um problema, não, a pessoa não tem um problema. Para isto, eu preciso fazer encaminhamentos para profissionais da psicologia que têm capacitação para trabalhar com avaliação precisa e técnica, ok? O que eu trabalho, o que eu ensino no meu curso, tanto para mães, para professores, para psicólogos, para pedagogos, é um recurso auxiliar, que auxilia no quê, Daisy? Se eu, mãe, olho para o desenho do meu filho e eu já sei os significados dos desenhos, mais ou menos, eu consigo identificar se tem alguma coisa errada no desenho do meu filho. E aí, se tiver, aí eu vou fazer os encaminhamentos devidos. Eu vou encaminhar para o pediatra, para o neuropsicólogo, para o neuropediatra, eu vou encaminhar para o profissional que precisa avaliar a minha criança. Eu, professor, qual é a vantagem de eu, professor, saber sobre análise de desenhos? Eu tenho uma criança na minha frente, onde, como todas as outras crianças estão treinando caligrafia, por exemplo, mas a dela tem algo que me chama atenção. Tem algo aqui que não vai. Ou me parece pelos traços que está um pouco atrasada. E sim, gente, a linguagem dos desenhos, ela é uma linguagem que vai evoluindo. Ninguém aqui aprendeu a escrever assim. A gente primeiro foi fazendo aqueles pontilhadinhos. Depois a gente foi, segurando na tesoura, segurando no lápis. Aí tem até aqueles adaptadores que colocam no lápis pra criança. Assim, tem criança que segura assim, tem criança que segura... Nem sei como é que faz.
né, que segura diferente. Então, a gente vai adaptando. A criança, ela vai adaptando. Até que eu vou conseguir fazer caixa alta, letra, eu vou entendendo que aquela vogal tem o som X, que tem ela minúscula desse jeito, ela maiúscula desse jeito. O meu cérebro vai acompanhando os traços aqui junto com a minha mãozinha. Então a gente vai por etapas, tanto nas letras, que a gente é alfabetizado, da mesma maneira é os desenhos. Nossos desenhos também vão por etapas. E por que é importante eu saber quais são essas etapas psicopedagógicas? Justamente, porque se meu filho está fazendo um desenho de uma criança de 2 anos, mas ele tem 8, tem algo errado com ele. Se o meu filho, o meu aluno, o meu paciente está fazendo um desenho de forma muito tremida, o que é um desenho de forma tremida? Eu não vou conseguir fazer muito de caneta, porque é diferente do lápis, a caneta dá alteração, tá? Mas, às vezes, o desenho tremido é aquele que, mesmo eu fazendo um desenho qualquer, uma letra que seja, ela tem um tremor. E que, às vezes, é um tremor, é que com o lápis é diferente, tá, gente? Mas, às vezes, é um tremor que passa quase despercebido. Só que, se eu entendo e compreendo o que esse tremor quer dizer, opa, preciso encaminhar essa criança para um neuro. Ela já tinha que estar fazendo outra coisa, e ela está fazendo isso aqui. O que tem errado com essa criança? Certo? Então, compreender sobre os nossos traços é, sim, a gente compreender sobre a evolução do desenvolvimento humano. Por que os nossos desenhos são desenhos infantilizados, gente? Vamos lá, vai. Catem aí, corre, vou dar um segundinho pra vocês. Peguem qualquer folha de rascunho, qualquer lápis, caneta que tiver na sua frente, que eu quero fazer uma coisa com vocês bem rápido aqui, pra vocês verem se eu tô louca. Tá? Louca eu acho que tô às vezes, né? Mas tá tudo certo, vamos lá. Vai, corre lá, pega um papel, um rascunho, uma caneta e vem comigo. Vamos lá que eu quero pedir pra você fazer uma coisa, bem rapidão. Pegaram? Muito bem. Agora, desenha aí no seu papel uma casa. Do jeito que você quiser, rapidão assim, tipo rapidão. Uma casa. Vamos lá. Fez lá? Sua casinha? Terminou sua casinha? Faz uma flor. Faz quantos anos que você não desenha uma flor? Quem não tem lápis, que não tem nada perto aí, imagine a sua flor. Imagine você desenhando uma flor. Que tipo de flor seria? Imagine você desenhando uma casa. Que tipo de casa seria? Conseguiram imaginar? Fizeram? Vai lá, vou fazer a minha casinha aqui. Ju. Olha só, alguém fez algo parecido com isso? Ou imaginou algo parecido com isso? Ai, socorro. Muito bem. Vamos lá, para sua flor. Quem já fez a sua flor aí? Fez algo parecido? Vamos ver. Ai, meu Deus, olha eu riscando mesmo. Algo parecido com isso? Tô fazendo ridículo aqui, tá, gente? Mas é rapidão, assim, só pra gente ter uma noçãozona. Fizeram algo parecido com isso? Digam aí pra mim se sim ou se imaginaram algo parecido com isso. Cadê os dotes artísticos da gente, meu povo brasileiro? Socorro! Quem aí tem habilidades artísticas? Ai, né? Que medo, gente, que a gente desenha essas coisas horrorosas. Muito bem. Por que a gente faz esse tipo de desenho? Gente, a sua casa é assim? Não. A sua casa não é assim. Por que a gente faz isso? Porque a gente foi ensinado a fazer isso. Né? Tem chão, flor, árvore, porta, claro. Fiz tudo rapidão aqui, tá? Muito bem. Por que a gente faz isso? Vou contar no curso por que a gente faz isso. Vou contar com detalhes, mas aqui eu vou abreviar. O nosso ciclo de desenvolvimento, o desenho, a gente não começa desenhando desse jeito, tá, gente? Isso aqui, a gente desenha mais ou menos, até os 6, 7 anos. Então, se você perguntar para uma criança de 6, 7 anos, para ela fazer
Ah, não, tá feito, tá lindo. Se a gente pedir pra uma criança fazer uma casinha, pra uma criança fazer uma florzinha, peça aí se você tiver uma criança de 6, 7 anos pra ela desenhar, vocês vão ver que elas vão fazer algo parecido com isso, tá? Talvez uma criança de 9, 10 já faça algo mais evoluído do que isto, tá? Vamos lá. O que é isto? Ok? Por que a gente faz? No ciclo de desenvolvimento, a gente vai evoluindo, 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 evoluindo. Mais ou menos lá pelos nossos 7, 8 anos é quando fica oficializado todo o processo de alfabetização de uma criança. E a gente troca o desenho pela escrita, caligrafia, escrita, escrita, letra, letra, conta matemática, letra. E aí a gente sai do lúdico e a gente vai para a parte mais técnica da aprendizagem, da alfabetização. E aí a gente estaciona. Algumas pessoas, bem pouquinhas, continuam, que são os grandes artistas, que eles não param a evolução. Todos nós podemos evoluir, todos nós podemos evoluir. Todos nós evoluímos? Não, porque a gente vai colocando outras coisas que são, entre aspas, mais importantes na nossa vida e a gente vai deixando isso de lado. Entende? E aí isso fica. E é por isso que a gente consegue avaliar o desenho de um monte de adulto, marmanjos como nós, que faz esses desenhos mais infantilizados. Mas Daisy, e aqueles artistas que não fazem desenhos assim, fazem desenhos mais evoluídos, a gente também consegue avaliar? Também consegue avaliar. Por que, gente, que a gente consegue avaliar? Porque a gente consegue identificar tamanho na folha, a gente consegue identificar pressão do lápis, a gente consegue identificar as cores, né? O quanto as cores têm as suas simbologias também. A gente consegue identificar o que aquilo tem de história para contar. Então, queridos terapeutas que aqui estão comigo, os seus pacientes falam muito pelos desenhos, coisas que às vezes eles não conseguem verbalizar com as palavras. Queridos professores, os seus alunos desenham no papel, no caderno, coisas que muitas vezes eles estão gritando dentro deles, mas eles não sabem como falar. Mães, pais, se a gente soubesse a riqueza que é trabalhar com desenhos nas nossas crianças, a gente exploraria muito mais. A gente teria uma parede só para isso, a gente teria folhas e cartolinas e coisa nada e tudo, porque vem tudo pelos desenhos. Só pelos desenhos, não. Pelas projeções. O que é projeção? Eu projeto conteúdos aqui dentro em algo, alguém ou coisa, enfim. Então, sim, eu faço de um lápis, eu faço de uma canetinha, coisas das minhas emoções. Desculpa, Jean, será que não sabem ou não foram genuinamente? Como assim? Não foram ensinados sobre isso? Me explica melhor a sua pergunta. A gente tem formas de se posicionar no papel, de se posicionar perguntados sobre o que eles estão desenhando ou sobre como eles estão. Às vezes a gente não sabe como perguntar, mas às vezes a gente não sabe o que está dizendo, não sabe o que está acontecendo, ou às vezes eu não quero perguntar, ou às vezes eu não sei, mas é uma forma da criança denunciar que tem algo com ela acontecendo. Daisy, é só para coisas erradas acontecendo? Não, para coisas boas também. Que visão que uma criança tem de uma família? Que visão que uma criança tem de uma escola? Que visão que eu, adulto, tenho da minha existência? Que visão que eu, adulto, tenho da minha família? E, gente, às vezes a gente acha que nós somos adultos, e é tão lindo, assim. Eu amo demais esse curso do desenho, porque a gente entra numa profundidade mesmo, porque todo mundo se conhece lá no curso de desenho, porque a gente acha que a gente se conhece, a gente não se conhece. E aí é um workshop, porque as pessoas participam, e elas têm uma relação de autoconhecimento. Nossa, eu não imaginava que isso significava isso. Nossa, isso tem a ver. Nossa, isso é da minha infância. E, gente, quantas coisas nós adultos carregamos de dores, de alegrias, da nossa infância, da nossa criança interior, que não foram resolvidas, mas que foram abafadas. E aí são em conteúdos como este, de desenho, de tinta, de argila, de artes, que aparecem coisas que estão guardadas. E que se aparece, é porque a gente precisa trabalhar. Por isso que é tão rico, né? Por isso que a gente acolhe e trabalha.
Eu trabalho também no curso de desenhos com outros materiais, que não só o papel, né? Com argila, com a massinha, com a construção de ideias que uma criança ou que um adolescente ou que um adulto consegue manifestar. Adolescente, gente, eles têm uma característica bem clássica de desenhos. Vou falar uma delas aqui. Se você tem adolescente em casa, peça para eles desenharem para você uma pessoa. Vocês vão ver que a maioria dos adolescentes, eles pegam a folha e desenham um rostão, mas não desenham o corpo inteiro. Ou até desenham um corpo, mas tem uma coisa grande, de um rosto grande, um nariz grande, um olhão grande. E geralmente não desenham o corpo ou desenham parte do corpo faltando, até porque eles estão num conflito com o seu próprio corpo. É a fase que isso acontece. Também aparece nos desenhos dos nossos adolescentes muitas questões voltadas para a sexualidade. E as crianças, desde as crianças, também podem trazer coisas de sexualidade. Todas as coisas de sexualidade significam que houve abuso? Não. Mas talvez significa que houve algum tipo de contato. E quando eu digo de contato, gente, hoje em dia não é mais só pelo abuso que uma criança tem acesso a uma sexualidade antes da hora. Ela pode pegar o celular de qualquer pai e mãe aí, que tá cheio de coisa pornográfica, porque, né, trocentos mil grupos ficam mandando essas bobeiras e age, e a criança pega aquilo e vê aquilo antes da hora. Tem necessidade? Não tem. Mas a partir do momento em que eu vejo, aquilo me desperta algo, aquilo me faz pensar em algumas coisas, aquilo pode ser traumático, pode ser bom, pode ser milhões de coisas. E aí, esta criança pode manifestar isso no papel. Mas ninguém perguntou para ela sobre isso, mas talvez ninguém sabia, ou também ela não sabia muito bem como falar, e aí às vezes no papel é que aparece, e a gente, opa! Hora de perguntar e questionar sobre isso. Por isso que é tão importante a gente conhecer sobre a questão dos desenhos. No curso eu também falo sobre os bonecos de argila. Esses são alguns bonecos que eu tenho aqui, que são bonecos prontos, que já tem o seu formatinho. Mas a gente pode construir, tanto com meus alunos, como com meus filhos, como com os meus pacientes, algumas simbologias através de argila. Ai, Deise, onde é que eu acho argila? A argila faz muita bagunça, o que eu faço com isso? A gente tem massinha de modelar, que faz um movimento muito parecido com o movimento da argila. Esses bonecos eu trabalho bastante no processo terapêutico e eu acho eles fantásticos, né? Olhem só, esse aqui, por exemplo. Sou tão você que sinto falta de mim mesmo. E às vezes a gente precisa sair de algumas situações onde eu tô num quebra-cabeça muito grande, né? E eu não sei muito bem o que fazer. E aí quando eu saio disso, eu às vezes consigo compreender que eu tô tão presa no outro que eu esqueço de mim. Quantos de nós estão presos aqui no outro, né? Quantas vezes na nossa vida, esse aqui é muito bonitinho, eu me sinto literalmente, deixa eu mostrar mais pertinho pra vocês, um cocô. A gente não sente de vez em quando, como dizem, o cocô do cavalo do bandido, né? E às vezes eu tenho só esse desenho aqui e às vezes o meu paciente, o meu aluno, o meu filho, nossa, hoje eu tô me sentindo desse jeito, porque fulano me falou tal coisa, porque tal coisa aconteceu, porque blá 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 blá. E aí, por conta de algum objeto, eu posso trazer muitas coisas além, tá? A gente tem também outras questões que você pode criar com a sua criança, tá? Exemplo, essa aqui é uma atividade que eu faço às vezes nas escolas. Então, vendo um menininho e tem uma coroa que não cabe na cabeça dele. Porque ele não é o rei da casa, mas ele se comporta como se fosse. Mas tá grande, essa coroa não cabe pra ele. E às vezes a gente tem que mostrar isso pros pais. Às vezes, olha, pai, tá muito pesado pro seu filho ter que ser o rei da casa, onde ele não é o rei, ele é só o príncipe. O rei tem que ser eu, pai e mãe. Como que eu posso construir isso aqui desde lá com os meus alunos na minha escola, ou com o meu filho, ou com o meu paciente? Eu preciso comprar este material? Não, né? Este material a gente encontra nos... deixa eu pegar aqui o contato, peraí. Esse material, esse aqui é da Maria da Glória, que é lá de Curitiba, que é da argila. Eles têm, www.argilapsc de psicologia.br.
Então ela tem vários kits bem legais. E quem não quer adquirir o kit, até porque ele não é dos mais baratos, tem as cartas também com as figuras. Então, mas Deise, eu não quero gastar dinheiro. Não precisa, gente. Hoje tem um monte de coisa na internet que você pode ter de recursos aí pra você trabalhar algumas coisas. O que eu faço isso aqui, por exemplo, em algumas escolas? A gente construiu bonecos de meia. Professoras que estão aí já viram esse boneco de meia, né? Você pega a meia calça e vai enfiando o jornal dentro da meia calça e constrói uma boneca para a sala de aula. E a sala de aula, ou a sua criança, enfim, ela vai dar um nome para essa boneca, e aí você constrói uma coroa de cartolina, de papel, cartão, enfim, uma coroa que seja maior que a cabeça da criança. E aqui a gente pode pedir para a criança contar a história. Eu posso, enquanto grupo, eu posso solicitar e contar eu uma história, a criança continuar a história, certo? Então, eu posso fazer a história, conto a história, tenho o boneco, tenho a representação, crio o boneco e depois disso a gente vai desenhar para ver se tem bem mais coisas. E aquelas crianças que sabem escrever, mais ainda, a gente usa outro recurso que é escrita. Então, a gente pode associar muitas coisas na nossa história, né? Aí tem, gente, eu sou muito apaixonada por esses bonequinhos. Mas olha que bonitinho esse aqui tá em cima do muro. Ai, quantas vezes que a gente, né, precisa sair literalmente de cima do muro para fazer as coisas, para tomar decisões e assim por diante. O quanto às vezes a gente se sente muito entristecido, o quanto às vezes a gente fica meio que emburrado com algumas coisas, né? O quanto às vezes a gente é literalmente birrento de querer se jogar no chão e assim por diante. Quantas vezes a gente não quer ouvir. Então às vezes eu posto só esse desenho. Olha só, fulano de tal. Ou eu não preciso nem ter o desenho, gente. Eu posso fazer a posição. O que isso te lembra? O que você pode desenhar com isso? O que você pode escrever com isso para criança que não quer desenhar? Enfim, então a gente pode usar muitos recursos, tá? Para que a gente trabalhe com os nossos pequenos e com os grandes também, porque os desenhos, eles não aparecem só coisas de nós pequenos, ele aparecem muitas coisas de nós adultos. Nós temos muitas coisas que a gente precisa trabalhar dentro do nosso eu interior e muitas coisas que às vezes nem a gente tem muita noção disso. Por isso que esses trabalhos com projeção, eles são tão importantes. Quando a gente fala de trabalho de artes, de artistas mesmo, o que é que eles querem dizer? O que os artistas querem dizer ao colocar num papel ou ao fazer uma esculturinha como esta? O que eu quero dizer? O que eu quero manifestar? Né? Quantas vezes eu me senti fazendo essa birra? Como é que adulto faz birra? Adulto também se joga no chão sem se jogar no chão. A gente também faz birra desse jeito, mas de formas um pouco complexas. E eu posso, às vezes, ter características disso e colocar no papel, e aí eu vou colocar no pincel, eu vou colocar na tela, eu vou colocar de outros jeitos. Olhem para as telas, olhem para uma arte, tentando pensar o que tem por trás daquela pessoa que fez esse desenho. O que tem por trás desse artista que fez essa escultura? Que dores, que alegrias, que amores que existem por trás dessa arte? E a arte, gente, ela representa muitas coisas. E o desenho não é diferente. Então, é aquilo que eu falei. Eu tenho uma folha que ele pode representar muito da minha história. Tudo? Não. Tem coisas que a gente não consegue avaliar, tem desenhos que a gente não consegue se aprofundar, mas com uma sucessão de desenhos a gente consegue chegar até algumas coisas daquela pessoa e das relações. Enfim, façam de um pincel, de um lápis, as suas expressões. Quem tem dificuldade de verbalizar as suas emoções, escreva. Escreva. Desenhe, risque, rabisque, né? Outra coisa, quantas pessoas aqui estão lá? Eu tô aqui conversando com alguém, eu vou lá e fico rabiscando alguma coisa. É sempre a mesma coisa? Você já parou pra pensar quando é que você rabisca o papel lá de rascunho? Que momentos que você faz isso? São os desenhos parecidos ou são momentos diferentes? Quando eu tô numa dor, quando eu perdi alguém, o que isso pode... Não, mas eu sou forte, tá tudo bem na minha vida. Então vamos fazer um desenho pra ver? E aí a gente vê que não, tem uma fragilidade enorme, às vezes escondida por ali. E às vezes a gente não consegue olhar. E tá tudo bem, sabe, gente? Hoje eu conversava com uma pessoa que ela falava assim, não, eu não posso ser assim tão frágil. Pode sim. Que bom que você tá entrando em contato com essa fragilidade, porque isso é ser humano. Dói. Ser humano dói, porque a gente, né, entende que, nossa, ser humano, a gente tem dor, a gente tem inveja, a gente tem angústia, a gente tem ansiedade, a gente tem tristeza, a gente tem raiva. Mas é feio ter raiva, é feio ser egoísta. Pode ser o que for, mas somos.
enquanto humanos somos. Somos ao mesmo tempo também amorosos, somos pessoas acolhedoras, somos pessoas alegres. Então a gente é um misto de emoções, né? E as coisas ficam muito mais fáceis dentro da gente quando a gente compreende esse processo, desse misto de emoções, né? Enfim, então é muito difícil falar aqui pra vocês poucas coisas de desenho, porque é tão rico. E são coisas que eu falo no curso, então para quem tiver interesse, para quem é aqui de Cascavel, da região, semana que vem, quinta e sexta, dia 14, dia 15, de manhã e de tarde, então sim, vai o dia inteiro. Eu sei que para quem trabalha é ruim, né? Mas aproveitem aí os profs que estão de férias. Mamães, recorram aí às vovós para ficar com a criançada, as colônias de férias, para poder vir compreender um pouco mais sobre o processo do desenho de forma presencial. É claro que na questão presencial, assim, a gente limita a quantidade de pessoas, a gente limita a questão do espaço físico, de quem mora em outra cidade, mas a gente também tem bastante trocas. Então, é quase que uma imersão mesmo, tá, gente? Você tá pronto para se conhecer, para compreender um pouco mais do seu eu através dos traços e mais. Não é para você se compreender. Não quer se conhecer melhor, vai pra terapia. Mas ajuda. Talvez alguns sinais do tipo, nossa, eu preciso tratar isso. Nossa, isso aqui precisa melhorar também. Mas a técnica do desenho, como eu disse lá no começo, é um recurso auxiliar, então não é um teste psicológico, não é isso que a gente faz. É uma mistura de materiais da terapia sistêmica, da arte-terapia, da psicopedagogia e da psicologia, na junção do olhar para o nosso contexto emocional, as nossas relações pessoais, tá? Este curso são pouquíssimas vagas, porque como eu preciso dar uma atenção e compreensão para cada um e pelo espaço de tempo, nós temos só 20 vagas, então ainda tem algumas vagas, mas não muitas. Então, se você puder, quiser participar, será super bem-vindo. Desde eu não sou de Cascavel, eu não posso. Provavelmente lá por setembro, outubro, e olha lá, talvez vai ter mais uma turma neste ano de análise de desenhos aí para quem tiver interesse, quem é de fora de Cascavel. O online dá pra gente ver igual, dá pra gente trabalhar muitas coisas iguais. Mas o olho no olho, né, gente? É olho no olho, né? Então, uma já é sua, né, Cris? Isso aí! E tem muitas pessoas, eu tenho muitos feedbacks positivos de pessoas que fizeram, de psicólogos que fizeram, que falaram assim, nossa, eu nunca melhorou meus atendimentos, mas eu nem trabalho com criança. Não tem problema, a gente trabalha com adulto, aqueles adultos que às vezes você não consegue evoluir no processo terapêutico, o desenho te ajuda um monte, enquanto professor, pra gente compreender melhor ali a sala de aula, enquanto filhos, enfim, enquanto pessoas, tá? Então todos vocês são super convidados, será um prazer muito grande de ter vocês nessa turma aqui que vai acontecer, então, na semana que vem. Desde são 4 períodos, é isso mesmo, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei esse curso, ele era um dia inteiro. Hoje eu não consigo mais fazer um dia inteiro, porque é tanta coisa que eu quero passar, ensinar. Cada vez que eu vou aprendendo mais, eu preciso passar mais, que eu tive que estender, aí estendi para um dia e meio, daí já faltou horário, já faltou, por fim, agora são 2 dias. Tá? Então, são 2 dias mesmo de uma imersão bem legal pra gente compreender aquilo que a gente esqueceu lá quando a gente tinha 7 anos de idade e que a gente nunca mais fez. Né? Faça aí a sua casinha, faça aí a sua árvore, faça aí a sua casa, faça aí a sua flor, a sua pessoa. Né? Quando eu falo em desenhar a pessoa, já dá 10 tipos de arrepio, porque a gente só consegue lembrar do quê? Do palitinho. Então, mas a gente pode ser um pouquinho mais evoluído e sair do palitinho um pouquinho pra frente, mesmo sendo difícil, né? Mas e por que a gente para no palitinho? Então tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua evolução, certo? Então eu vou ficar bem feliz se tiver vocês junto comigo. Será um prazer enorme, tá? É uma delícia realmente a gente tirar esse tempo pra gente. Então encarem aí como umas férias da rotina e vem entrar aí dentro de você de uma maneira bem diferente, né? Esse curso é maravilhoso. Ai, obrigada. Ele é bem gostoso mesmo, eu adoro, porque a gente vai se conhecendo e vai falando, cara, como assim? Né? Foi essa sensação que eu tive. Eu falei assim, eu não posso ficar guardando isso aqui pra mim, eu preciso dividir com as pessoas, o mundo tem que saber mais como que faz isso, né? E não é uma bola de cristal, é só uma leitura de como nós somos, né? É uma leitura do meu eu, uma leitura do meu movimento, tá bom? Gente, um grande beijo pra vocês.
tá? Eu prometo que talvez semana que vem, talvez essa semana, vamos pensar aqui, me mandem aí alguns assuntos que vocês gostariam que eu trabalhasse, vamos ver se eu consigo fazer mais uma live essa semana ainda. Semana que vem, na outra já começam umas semanas pedagógicas e aí já fica mais complicado um pouco, mas vamos ver se essa semana ainda eu consigo trazer algum conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Beijo, beijo e até mais.